Na última semana, nós falamos na arte egípcia, não é isso? E procuramos, quer dizer, estabelecemos o seguinte método para estudar a arte egípcia. Nós procuramos estabelecer um diálogo entre a cultura grega e a cultura egípcia. E vamos hoje estudar a Grécia e vamos voltar ao mesmo diálogo, mas só que de uma maneira invertida tal. Vamos ver até que ponto a arte grega ela é tributária da arte egípcia e a partir de quando apareceu a síntese grega, novidade grega. É claro que os gregos, eles não plagiaram ninguém, tal. Os gregos, imagina se a gente pode definir os gregos clássicos, os gregos antigos, tal. Tem aquele historiador italiano, o Momigliano. O Momigliano tem um livro extremamente interessante em que o Momigliano mostra que inclusive nós aqui na Barra Funda, no século XXI, nós vemos o mundo na perspectiva grega. Nós ainda vemos o mundo como os gregos viam. E o Momigliano mostra como dos povos da antiguidade nós conhecemos aqueles que os gregos conheceram, aqueles povos para os quais os gregos se interessaram e escreveram sobre eles. Aqueles que os gregos desprezaram, e os gregos tinham esse lance, tinham esse aspecto, eles desprezaram muitos povos. Por exemplo, os hebreus. Eu acho que eu já contei essa história para vocês, está no Momigliano, nesse livro do Momigliano, esse historiador italiano. Os gregos, os hebreus, eles traduziram a Bíblia para o grego, o Antigo Testamento, tal, o Pentateuco, entregaram a Bíblia traduzida para os gregos e os gregos não leram. A grande questão realmente colocada pelo Momigliano é por que não leram? Por que a narrativa bíblica era algo que não interessava os gregos? Por que eles não curtiam a narrativa bíblica? Por que não era um aspecto da narrativa deles? Então, é claro que esses povos, os gregos, não eram plagiadores. Eu não estou absolutamente afirmando que eles tenham plagiado os egípcios, mas grande parte da cultura grega é um diálogo, é uma conversa, é uma interpretação da arte egípcia. Por isso, vamos utilizar esse método, esse metodós. Metodós, nós já falamos a respeito, tal, é uma palavra grega que significa caminho. Qual é o caminho de reflexão por meio do qual nós podemos estudar a história da arte da Grécia Antiga? Então, o metodós que eu escolhi, tal, há vários métodos, tal, esse é o diálogo entre Grécia e Egito. Bom, é claro que esse diálogo visa não apenas estabelecer semelhanças entre o Egito e a Grécia, mas diferenças. Quer dizer, a questão no final que se encontra por trás desse método, desse metodós, é a seguinte: a partir de quando surgiu a síntese grega? Quando que surgiu a novidade grega? A partir de quando a gente vai dizer isso aqui é grego, é particular, efetivamente, a arte grega e a cultura grega. Tá? Mesmo nesse momento, quando aparece a síntese grega, eles vão continuar conversando com o Egito. Vocês acreditam? Mesmo quando surge a grande novidade, ali e tal, o grande lance grego, eles não vão perder o diálogo com o Egito. Mas é isso que nós vamos ver, tal, vamos fazer essa comparação, tal, e vamos ver aí qual é o resultado dessa demarche, dessa perspectiva comparada. Quer dizer, é uma comparação com a finalidade de analítica. Quer dizer, como que nós podemos nos aproximar dos gregos comparando a arte e a cultura grega com a arte e a cultura egípcias da antiguidade. A primeira diferença, quer dizer, a comparação, ela visa também fixar a diferença. E a primeira diferença, ela é clara, ela é óbvia, né? A arte grega, ela é muito mais próxima temporalmente de nós do que a arte egípcia. A arte egípcia tem uma antiguidade realmente extraordinária. E os egípcios, eles eram considerados antigos mesmo pelos povos da antiguidade. Por exemplo, os gregos achavam que a cultura egípcia era antiquíssima, tal, e nós herdamos isso deles. Bom, por outro lado, enquanto a cultura egípcia e a arte egípcia tiveram muito prestígio na nossa contemporaneidade, a arte grega nem tanto, né? Isso não, os movimentos de vanguarda, lá do início do século XX e tal, eles se opuseram brutalmente ao mundo clássico, entendendo o mundo clássico, não só a cultura egípcia, romana, a cultura grega e a cultura romana, mas também a cultura renascentista, tá certo? O Renascimento, tal, esse era o universo clássico, né? Grécia, Roma, Renascimento, tal, isso por uma série de razões. Primeiro, porque no início do século passado, no início do século XX, houve um esforço dos movimentos artísticos de se libertarem da definição de arte como mimes, como mimeses, como imitação da realidade. Não é? No livro 10º
da República. O Platão disse, aliás, não foi o Platão, mas o seu personagem ali na República, tal, que é o Sócrates disse para o Glauco, que era o seu interlocutor, é que a arte era espelho do mundo. Ele disse para o Glauco, se você pegar um espelho, tal, sair por aí justamente espelhando o mundo, tal, você o recria em certa maneira. E o Platão vai, então, definir a arte como uma espécie de simulacro da realidade, né, que era o princípio mimético, tal. Bom, e ocorre que os movimentos de vanguarda do início do século XX, eles romperam com essa concepção de mimes. Tal. Ninguém, no início do século XX, já continuava definindo a arte como mimes, como representação da realidade, como espelho do mundo, etc. Tal, não é isso? Então, quando houve a ruptura com esse princípio de mimesis, houve uma ruptura com o universo artístico grego e também renascentista. É claro que os renascentistas, a perspectiva surge no Renascimento italiano a partir de lições gregas. Eu não estou afirmando que houvesse perspectiva na pintura grega, não havia. A perspectiva, ela aparece a perspectiva geométrica, quer dizer, é uma sugestão de profundidade de superfície plana, sempre houve na história da pintura e tal, mas a perspectiva, quer dizer, a sugestão de profundidade por meio de procedimentos geométricos, essa perspectiva ela é particular da Itália, do Renascimento, do século XV. Tem um cara que inventou essa perspectiva, quer dizer, a perspectiva tem data de nascimento, local de nascimento, nós sabemos até quem foi o cara que inventou a perspectiva. Foi um pintor de Florença, um pintor florentino, chamado Masaccio. Bom, quando a pintura, a arte, não é, de vanguarda rompe com o princípio mimético, rompe com a perspectiva criada pelo Renascimento, quer dizer, essa ruptura acaba também atingindo o patrimônio artístico e cultural grego. E isso não vai ocorrer com o Egito. O Egito foi moda no século XX. Tá? Os caras se referiam ao Egito. As Demoiselles d'Avignon, a Senhorita de Avignon do Picasso, tem muito a ver com aqueles cânones de figuração egípcia. Tá certo? Então, a primeira diferença é essa, é que a arte contemporânea curtiu a arte egípcia e não tanto a arte grega. Quer dizer, houve praticamente uma ruptura da arte, da estética contemporânea para com os padrões culturais e os padrões artísticos gregos. E havia outras razões. Primeiro, houve uma ruptura para com a arte neoclássica. O que faziam os artistas neoclássicos? Eles ficavam no interior de ateliês copiando mármore branco. Eles achavam que aqueles mármores brancos eram esculturas gregas, então eles ficavam lá copiando mármore branco, desenhando mármores brancos, né? Tal. E aí, quando os movimentos de vanguarda rompem com o neoclássico, o neoclassicismo, eles acabam também atingindo a arte grega. Bom, é conhecido um fragmento do manifesto do Marinetti. Marinetti é aquele poeta futurista italiano, tal, lá do início do século XX, que publicou o seu primeiro manifesto em 1909, e o Marinetti dizia que ele queria matar o luar. Sabe, o luar era poeta. Queria matar o luar. Ele não queria mais fazer um poema se referindo ao luar. Tal. Ele era uma espécie de assassino do luar. Não é? O que não impediu de ser eleito para a Academia Italiana de Letras e de conviver com os cultores do luar. Porque na Academia Italiana de Letras estava cheio de poeta lá, que ficava enaltecendo o luar. Mas o Marinetti, que era então esse poeta futurista, tal, em 1909, ele escreveu um manifesto, e um dos fragmentos do manifesto do Marinetti, ele dizia o seguinte: um automóvel, sabe um automóvel, tal, que era grande novidade lá no início do século passado, um automóvel é mais bonito do que a Vitória de Samotrácia. Quem é a Vitória de Samotrácia? A Vitória de Samotrácia é uma escultura, é uma Atena Nike, aquela Atena alada, tal, é uma escultura do período helenístico da Grécia que se encontra no Louvre, tal, e o Marinetti escreveu, olha, muito mais bonito do que essa escultura grega aí do período helenístico, é um automóvel. Quer dizer, um automóvel é mais bonito do que a Vitória de Samotrácia. Então, havia um projeto claro e consciente de romper, não com os padrões culturais gregos, mas pelo menos com a arte grega. Bom, mais ou menos ali no mesmo período, o Marcel Duchamp, você se lembra do Duchamp? O Marcel Duchamp, ele comprou uma cópia assim, muito ruim, tal, muito barato da Mona Lisa e colocou um bigode na Mona Lisa. Vocês conhecem, né? O Marcel Duchamp, ele compra uma cópia da Mona Lisa realmente de péssima qualidade e aí desenha
uns bigodes na Mona Lisa. Ainda colocou embaixo, vocês conhecem a história, ele colocou as seguintes letras embaixo. Ele escreveu assim, um L, um H, 2 Os e aqui um Q, não é isso? Então ele fez aqui a Mona Lisa, o bigode na Mona Lisa e tal. Vocês vão dizer, mas a Mona Lisa não é grega. Eu sei que ela não é grega, ela é renascentista. Mas esse mundo clássico engloba também o Renascimento italiano, hein? Porque as inovações do Renascimento italiano, elas foram feitas a partir de lições, gregas, tá certo? Então, o mundo clássico vai da Grécia, passa por Roma e chega até o Renascimento. E então, essa é uma das diferenças entre a cultura grega entre a arte grega e a arte egípcia. A arte egípcia foi curtida uma barbaridade. Nós vemos um período que a gente gosta muito de arte egípcia. A gente adora aquelas esculturas egípcias, esculturas bidimensionais, a pintura egípcia, etc. Tal. E eu duvido que alguns de vocês que são artistas façam alguma escultura grega clássica, a não ser por exercício. É possível que vocês façam um exercício, não é? Pega lá o mármore, etc. Tal. Embora os gregos raramente trabalhassem o mármore, hein? Eles geralmente faziam esculturas de metal. Mas isso não passaria de um exercício. Agora, uma escultura egípcia, eu acho que sim. Então, essa também é uma diferença entre arte grega e arte egípcia. Por outro lado, as condições de vida, a história da Grécia Antiga eram radicalmente diferentes do Egito. Por exemplo, os gregos, eles desconheciam, aliás, eles não desconheciam, mas eles jamais... Eu estou me referindo aos gregos livres, independentes, tá legal? Daqui a pouco os gregos serão anexados, hein? Eles serão anexados para Alexandre da Macedônia. Aí depois o poder vai passar para um general de Alexandre e depois Roma vai anexar a Grécia. Mas quando a Grécia era independente, quando os gregos eram independentes, antes da anexação, eles jamais viveram em impérios centralizados, como era o Império do Egito. Quer dizer, o Império Egípcio era um império teocrático. Você tinha um imperador que era considerado um deus vivo. Os gregos não atribuíam aos seus governantes uma divindade e nem estabeleciam poderes centralizados em grandes dimensões territoriais. Eles viviam em pequenas cidades, eram cidades-estados, independentes, autônomas e rivais. Havia guerras constantes entre elas, entre os quais a célebre Guerra do Peloponeso, que opôs Atenas e todas suas aliadas e Esparta com as suas aliadas. Foi uma guerra de destruição. Então, os gregos jamais, eu estou me referindo aos gregos do período da autonomia política, eles jamais viveram em impérios centralizados, em impérios teocráticos. Até desse ponto de vista, eles eram antropocêntricos, tal? Os gregos eram altamente antropoplásticos, quer dizer, as cidades-estados, os pequenos estados, eram feitos mais ou menos da dimensão humana, não é isso? Quer dizer, era uma coisa muito pequena, etc. Tal. O cidadão tinha condições de exercer ali o poder diretamente, localmente na cidade, o que não ocorreria se o império fosse centralizado. Então, essa é outra diferença, são as diferenças históricas da Grécia para com o Egito, quer dizer, cidades-estados, império teocrático e centralizado no Egito. Por outro lado, embora os gregos também tivessem uma série de preocupações para com os seus mortos, aliás, não há formação social que não estabeleça ou que não estabelece ou que não tem estabelecido relações com o mundo dos mortos, né? Quer dizer, em toda a sociedade os vivos se relacionam com os mortos. Não há sociedade sem esse vínculo entre vivos e mortos. Tanto que tem um livro, talvez o livro mais extraordinário escrito no século XX, na minha opinião, portanto, isso ninguém deve levar em consideração, tal, é o livro do Felipe R.S., que chama-se A História da Morte no Ocidente, né? Como a morte tem história, né? Como os vínculos que nós estabelecemos com os mortos são diferentes de uma sociedade para outra. Mas os vínculos permanecem, não há sociedade que não estabeleça uma relação com os mortos, a relação entre vivos e mortos. Bom, e os gregos, eles, tanto quanto os egípcios, eles cumpriam uma série de ritos fúnebres. Tal. Tem aquela peça do Sófocles, chama Antígona. Vocês conhecem Antígona? Conhece? Conhece, Yara, Antígona do Sófocles? Não, é o seguinte, Antígona, ela enterra o corpo do irmão. Dois irmãos duelaram, foi um duelo mortal entre os dois filhos do Édipo. Aí os dois se ferem mortalmente,
só que um dos irmãos morreu protegendo a cidade de Tebas e outro irmão morreu atacando Tebas. Bom, o irmão que morreu atacando Tebas, esse irmão, um dos irmãos da Antígona, portanto filho do Édipo, segundo uma determinação do rei de Tebas, que era o Creonte, que era o seu tio, que era o irmão da Jocasta, quanto detalhe, não é isso? Então, o Creonte, ele estabeleceu que aquele que morreu combatendo Tebas, ele tinha que ficar insepulto, ele não poderia ser sepultado e nenhum dos seus parentes poderia cumprir algum rito fúnebre, enquanto o outro, aquele que morreu defendendo Tebas, seria enterrado com as honras públicas, com as honras da cidade. Pois bem, o que a Antígona faz? A Antígona vai lá e enterra o irmão que morreu atacando Tebas, e ela vai ser punida por isso. Quer dizer, ela cumpriu um rito fúnebre, e depois no diálogo que ela vai ter com o rei de Tebas, ela vai dizer para o rei de Tebas que ele não tinha direito de estabelecer leis para o mundo dos mortos, que ele era só rei de Tebas. Ele podia estabelecer leis para os vivos e não para os mortos, o que demonstra a preocupação grega, como de todo qualquer tipo de sociedade, para com os mortos. Mas havia uma diferença tal. Enquanto que a preocupação com a morte, ela impregnava a cultura egípcia, na Grécia não era assim, não era dessa maneira. É claro que eles cumpriam os ritos fúnebres, tal, é o exemplo da Antígona. Antígona é um exemplo extraordinário, tal, ela vai ser punida pelo rei de Tebas, porque havia uma lei que dizia que aquele que descumprisse a determinação do Creonte seria encerrado numa caverna, a porta da caverna seria selada, fechada, e essa pessoa morreria dentro da caverna, tal. E no diálogo que a Antígona teve com o Creonte perguntou para ela, você sabe, você conhece a minha lei? Ela fala, conheço. E você sabe qual vai ser a punição? Ela fala, eu sei. Mesmo assim você tomou essa atitude? Falou, mesmo assim eu tomei. E eu sou responsável por ela. É porque você não pode mandar no mundo dos mortos. E o Creonte vai dizer para ela, não, você é uma transgressora. Ela vai dizer, não, o transgressor é você. Eu transgredi apenas uma lei escrita, que é uma lei estabelecida por você, e uma lei injusta. E você estabeleceu uma lei muito mais importante, uma lei não escrita e que acompanha a humanidade. Então a gente percebe a preocupação da Antígona em cumprir ali o ritual fúnebre enterrando o corpo do seu irmão. No entanto, essa preocupação com a morte ela é mais presente na cultura egípcia que na cultura grega, tá legal? Ela é menos na cultura grega, quer dizer, ela marca mais a cultura egípcia do que a cultura grega. Os próprios deuses gregos eram considerados muito semelhantes aos homens, e não só fisicamente, mas também no seguinte aspecto, os deuses gregos, os gregos não concebiam deuses moralmente perfeitos. É bem distante do universo cristão, não é isso? Os deuses gregos tinham os mesmos defeitos dos humanos. O Zeus, por exemplo, que era o deus dos deuses, ele tinha um desejo sexual que era uma coisa extraordinária, uma coisa irrealizada, uma pulsão sexual, é quase que uma preocupação exclusiva com a sexualidade. Por sorte dele era Deus, que aí ele podia encontrar uma solução para esse desejo absurdo, né? E ele encontrava sempre com muita habilidade, o Zeus. Mas, então, os deuses gregos não eram moralmente perfeitos, e eles tinham as mesmas características, inclusive morais, dos homens. Com uma diferença, eles eram deuses, eles eram imortais, eles eram poderosos. Tal. Tem uma passagem da Ilíada do Homero, que tem um verso da Ilíada do Homero, em que o verso diz o seguinte, que os deuses, eles são imortais e são felizes, e os homens são mortais e infelizes. Qual é a nossa diferença para os deuses? É que os deuses, além de imortais, eles são felizes, e nós, talvez pelo fato de sermos mortais, nós somos profundamente infelizes, né? Então, de um lado, os mortais infelizes e, de outro lado, os imortais infelizes. Mas, afora isso, os deuses eram como os homens, tá legal? Então, os gregos eram antropocêntricos até na concepção das suas divindades, na concepção dos seus deuses. Bom, o que ocorre, pessoal, é que na concepção dos seus deuses. Por outro lado, enquanto a arte egípcia, continuando na comparação, naquela perspectiva comparada, no método comparado, enquanto os egípcios, a arte egípcia, ela era extremamente canônica, e desse ponto de vista ela não se diferenciava da grega. A arte grega também era canônica. O que é cânon? Cânon
nós já falamos, é uma palavra grega que significa cana, cana é régua, régua é sistema de medida, é sistema de proporcionalidade. A arte egípcia era absurdamente canônica. Havia regras que o artista não podia transgredir. A arte grega também era canônica, mas com uma particularidade. Enquanto os cânones na Grécia eram extremamente mutáveis, os egípcios, eles repetiram cânones durante quase 3.000 anos. A arte grega tem esse lado, esse caráter, esse aspecto ocidental. Eles mudaram efetivamente muitos cânones. Os cânones iam mudando, tal, tanto que nós podemos distinguir períodos artísticos para a Grécia. Enquanto a arte egípcia, eles ficaram repetindo ali de uma maneira geral, tá certo? É claro que isso tem que ser entendido aí com alguma nuance, tal, mas durante 3.000 anos eles foram repetindo os cânones, tá? Então, a arte grega, como ela tem esse caráter mutável, ela está basicamente, se nós pensarmos na arquitetura e na escultura, a arte grega ela está basicamente dividida nesses 3 períodos. Olha, o primeiro período da arte grega é o período arcaico. No período arcaico, os gregos eles estavam muito próximos do sistema de proporcionalidade egípcio. Então, do século VII ao século V a.C., de 650 até 480 a.C., no período arcaico, os gregos ainda estavam muito próximos dos cânones egípcios. A gente vai ver. Eles já estão muito ligados aos regimes de proporcionalidade egípcios. Por que 650? É porque é o início da escultura monumental, no sentido de escala, mas numa certa dimensão. Quer dizer, ocorre o seguinte, a mais antiga escultura que tem uma certa escala conhecida da arte grega, ela foi encontrada numa cidade do sul da França, chamada Auxerre, o que não tem nada de espantoso nisso, porque no sul da França, havia uma série de cidades gregas, as cidades-estados gregas, tá legal? Ali, justamente no sul da França. Então, essa escultura foi encontrada perto de Auxerre e ela se chama Dama de Auxerre. E ela tem uma certa escala. Essa escultura, ela deve ter sido produzida em torno de 650 a 640 a.C. Então, é por isso que o período arcaico ele começa por volta de 650 ou 640 a.C. Nessa época, no período arcaico, apareceram os primeiros templos construídos em pedra. É por isso que aparecem as esculturas, porque essas esculturas elas foram feitas para ornar os templos. Quer dizer, aquelas jovens vestidas que eram chamadas de coré. O que é coré? Coré é uma jovem vestida, é uma escultura votiva. O que é uma escultura votiva? É aquela que é feita para ornar os templos, tá legal? Então, essa escultura ao qual estou me referindo é uma coré, ela chama-se Dama de Auxerre, é um calcário. Ela deve ter sido esculpida entre 650 e 640 a.C., tá certo? Elas apareceram para justamente ornarem os templos. Então, são as corés e os couros. O que são o couro? O couro é uma escultura de um jovem desnudo. E também, quer dizer, as jovens vestidas são as corés. E os jovens desnudos são os couros. E as corés e os couros eram feitas para os templos, elas eram colocadas nos templos. Então, eram esculturas votivas. Então, aqui no período arcaico, os templos começaram a ser construídos em pedra, os templos eram construídos em mármore, tá legal? E aí apareceram as esculturas tal, aí que eram colocadas nos templos.